Esse texto, está dentro do contexto daquele pedido de Tiago e João, para que eles tivessem um lugar de destaque na glória, né? Permite na tua glória, versículo 37, que assim temos a sua direita e a sua esquerda. E Jesus vai dizer: vocês não sabem o que estão pedindo. E aí então Jesus vai falar aqui, esse versículo, falando 43, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Nós estamos num período aqui na nossa igreja em que nós estamos trabalhando, tem uma comissão coordenadora trabalhando para a formação da nossa diretoria, dos nossos ministérios da igreja para os próximos 2 anos. A nossa liderança aqui, o período eclesiástico é de 2 anos. Então, a diretoria eleita, as coordenações dos ministérios de área, e é por 2 anos. 2000 vai atuar de maio de 2015 a maio de 2017. E todos são chamados para servir. Servir é um privilégio, é uma bênção, e todos são chamados para servir. E é isso que nós precisamos entender, que o nosso chamado é para servir, não é para ter um cargo. Há pessoas que, quando elas não são eleitas para um determinado cargo, elas param de servir. Mas isso não é bíblico. Você não foi chamado para ter um cargo, você foi chamado para servir. Deus pode também chamar você para servir através de um cargo. Mas Deus, em primeiro lugar, não nos chamou para ter um cargo. Deus nos chamou para servir. Nós somos servos. E hoje, tendo em vista o que vai acontecer daqui a pouco, nós não vamos ter tempo de secar mais esse assunto, como eu gosto de fazer, mas eu quero deixar uma palavra aqui sobre esse espírito de servilismo. Uma das marcas que um crente precisa ter é ter esse espírito de servir. E para servir, você não precisa de cargo. Agora, se a igreja chama você, e a gente entende que a igreja é de Deus, você pode entender que Deus está dando uma oportunidade a você de servir também com o cargo através da igreja. Mas em primeiro lugar, nunca esqueça que nós somos chamados para servir. O que é um servo? Alguém na galeria podia me responder o que é um servo? Alguém aqui embaixo poderia me responder o que é um servo? Está à disposição. Mas o quê? É alguém que serve ao Senhor. Mas o quê? Está subordinado a alguém. Mas o quê? Hein? Exerce, quem falou? Serve de livre e espontânea vontade. Então, tem coisas que a gente sabe o que é, mas nem sempre a gente consegue explicar bem. Na Bíblia há alguns termos do grego para servo, que é traduzido como servo. Por exemplo, doulos. Em muitas traduções bíblicas, doulos é traduzido de servo, mas doulos na verdade é o quê? Escravo. Está traduzido certo aqui na NVI. Então, você é escravo. Paulo, em muitos dos seus escritos, ele se considera um escravo de Deus. E a principal ideia de Paulo se considerar escravo de Deus é que a principal marca de um escravo é que o escravo não tem vontade própria. O escravo sempre coloca a sua vontade sob a vontade do seu Senhor. E servo, então, outro
termo que ele usa é diácono. Diácono, daqui a pouco nós vamos falar em diácono, que diaconia é servir, é ministrar aos outros. Ministrar aos outros. Então, todos nós somos servos e todos nós devemos ser tanto doulos como diáconos. Todos nós. Todo crente é um diácono. Porque todo crente precisa exercer a sua diaconia. A diaconia ela está mais ligada àquele que serve aos outros. Então, eu queria deixar então uma definição, já que eu toquei no assunto, eu queria deixar uma definição de servo para vocês, que é a que eu mais gosto, que é de Henry Blackman, autor do livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Essa é a que eu mais gosto. É o seguinte: servo, em primeiro lugar, é alguém que tem um relacionamento com Deus. Se não tem um relacionamento com Deus, não é servo de Deus. Servo, em primeiro lugar, não é quem trabalha para Deus. Servo, em primeiro lugar, é quem se relaciona com Deus. Então, o que é um servo? É alguém que tem um relacionamento com Deus, responde a Ele e ajusta a sua vida a Ele, para que Deus faça por seu intermédio tudo o que Ele desejar. Vou falar de novo. Servo é alguém que tem um relacionamento com Deus, é alguém que responde a Deus e ajusta a sua vida a Deus, para que Deus faça por seu intermédio tudo que Ele desejar. E servo, uma das principais características então de um servo é que o servo ele tem que ser moldável. Servo é alguém que deixa Deus moldá-lo constantemente. Servos de Deus foram moldados na fornalha. Servos de Deus foram moldados no deserto. Servo de Deus foi moldado no fundo do mar. Servos de Deus são moldados no hospital. Já contei aqui a história do irmão Josias, da segunda igreja batista de Manaus. Um crente rico, um empresário da cidade, nunca tinha muito interesse pelos outros, nunca usava muito o seu dinheiro para investir nos pobres do reino. Um dia, esse homem sofreu um assalto, levou 6 balas. Foi parar no hospital. E ali no hospital foi moldado. Quando voltou daquele hospital, voltou com outra atitude, foi moldado, deixou Deus moldá-lo ali. E só nos últimos anos, esse homem, com o dinheiro, com os bens dele, mais de 50 templos foram construídos na Amazônia. Moldado no hospital. Se não fosse servo, sairia uma pessoa qualquer do hospital, mas como era servo, saiu de lá moldado. Deus moldou. Então o servo, ele é alguém que se permanece nas mãos de Deus como na mão do oleiro. O servo é obediente, é fiel. Mas eu quero destacar algumas tarefas, algumas características do servo, agora mais específico, bem mais rápido. Primeiro, quero que você leve para casa. Servo não define o tamanho da tarefa. Tarefa quem dá é Deus. E muitas vezes a gente deixa de fazer coisas grandes para Deus porque não quis fazer coisas pequenas. Quando a Bíblia diz que o último será o primeiro, é porque o último ele recebe coisa pequena. O último recebe aquilo que talvez muitos não queriam receber. Na corrida por fazer alguma coisa, talvez o último seja o que pegou a pior tarefa, mas a Bíblia diz que o último será o primeiro. Muitas vezes Deus quer que a gente faça coisas grandes, mas Ele quer que nós comecemos por coisas pequenas.
E muitas vezes nós deixamos de ser servo porque não estamos dispostos a fazer coisas pequenas. Mas Deus só nos vai encarregar de outras coisas quando estamos dispostos a fazer também as coisas pequenas. É por isso que a Bíblia diz que quem ganha, perde. E quem perde, ganha. Esse é um princípio do cristianismo. É um princípio da cruz. Então, um servo precisa estar consciente de que ele é chamado. Ele tem um chamado para servir. E esse chamado não é ele que define o tamanho da tarefa, e não é ele que define a tarefa. Quem define a tarefa é o Senhor. Então, qualquer que seja, tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Outra característica do servo é que o servo é aquele que ele sempre faz as coisas com espírito de serventia. Ele está sempre disposto a servir, a exercer a sua diaconia. O servo, ele está sempre com o coração aberto, independente das circunstâncias, para servir aos outros, para ajudar aos outros. O servo é dedicado naquilo que faz. O servo faz com amor. E o servo, quando tem espírito de serventia, quando ele realmente deseja ser servo, ele não está nem aí para título. Engraçado que você, interessante, melhor dizendo, é que você não vê no Novo Testamento essa linguagem muito comum das pessoas serem chamadas por títulos, são mais chamadas em função dos dons ou que exercem, mas não em função de títulos. Porque o verdadeiro servo ele serve com espírito servil. O que ele quer, na verdade, é servir aos outros. O que ele quer é ser útil aos outros. O que ele quer é ser um instrumento para abençoar os outros, independente do título. Outra marca do servo é que o servo não busca poder para auto-reconhecimento, mas tudo que o servo faz é para a glória do seu mestre. Um servo é aquele que serve bem, mas nunca se preocupa com a sua fama ou com o seu bem-estar. O servo ele quer a glória do Senhor. O servo ele não usa poder para o seu próprio benefício. Servo é alguém que está disposto a servir sem esperar recompensa. Se você está servindo esperando recompensa, então você não tem coração de servo. O servo é altruísta e o servo tem um amor sincero ao Senhor. Serve com alegria. Então, esse texto de Marcos que nós estávamos lendo, aqueles dois discípulos estavam querendo um lugar especial ao lado de Jesus. Status, prestígio. Essas são duas marcas tremendamente grandes nos homens pós-modernos. Status e prestígio. Mas o servo, ele não quer. O servo ele não está atrás de status ou de prestígio. O servo nunca quer ser uma celebridade. O servo quer ser servo. Então aqueles dois homens, Tiago e João, eles queriam ser duas celebridades. O Senhor vai nos colocar uma à sua direita e outra à sua esquerda. Então não pode predominar no coração do servo esse espírito de status, de prestígio. O que determina a grandeza de uma pessoa não é o poder que ele tem. O que determina também a grandeza do servo não é isso, mas quando o servo ele eficientemente usufrui daquilo que chegou às suas mãos. Uma coisa que a gente tem dificuldade de entender é que todo líder tem poder. E só é líder por isso que alguém reconheceu, conferiu poder. E o poder não é o problema. Toda pessoa que exercer uma liderança, ela vai ter um poder.
eu sou o pastor da igreja. É claro que eu tenho poder como pastor da igreja. O problema não é o poder. O problema é como nós usamos esse poder. Quem serve ao Senhor não usa o poder que tem para benefício próprio. O servo que busca o Senhor, ele não quer a sua própria glória, mas ele quer a glória do seu mestre. Um servo que serve bem, vou repetir, não se preocupa com a sua fama ou com o seu bem-estar, mas se preocupa em agradar ao Senhor. Isso é servo. Jesus falou a respeito de si mesmo que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É espírito de servo. A igreja tem que ser uma comunidade de servos. Eu queria que todo mundo prestasse atenção. Todo mundo. Eu vou pedir um favor a você. Alguém me disse há pouco tempo aqui, que um dia eu estava pregando aqui, e um irmão ao lado dela abriu a Bíblia para questionar algo que eu estava pregando aqui. Isso não é de Deus, não. Eu não queria que ninguém fizesse isso aqui. Você veio aqui para prestar atenção no seu pastor dentro da sua vida, no seu coração. Você não veio aqui nem para me avaliar, eu não preciso da sua avaliação. Você veio aqui para aprender. Você veio aqui para aprender o que Deus tem para você. Se alguma coisa eu pregar que você discordar, me procura no meu gabinete, conversa comigo, eu tenho o maior prazer em conversar. Mas aqui, não. Se alguém do teu lado estiver tirando sua atenção da mensagem para ficar questionando alguma coisa, não dê atenção aqui, meu irmão. Você está me atrapalhando, agora eu quero prestar atenção na mensagem. Amém? Eu quero pedir isso a você com todo carinho, pedindo como pastor. É muito ruim para um pastor estar pregando no púlpito e está alguém do lado do outro. É muito ruim para o pastor. Quem concorda comigo, diga amém. Muito, pastor, não faça isso. Não sou o dono da verdade, mas ao pastor cabe a responsabilidade de ensinar a igreja. Eu queria pedir a você, não faça isso. E você que está ao lado das pessoas, não deixe ninguém fazer isso. Então o servo, Jesus falou para si mesmo que ele veio para ser filho, então nós devemos viver como servo, não querendo pensar em prestígio, em poder, em lugar de prestígio, já que lugar que eu vou ocupar, que cargo eu vou ocupar. O servo tem a vida centrada em Deus. Nós podemos ter a vida centrada em Deus ou em nós mesmos. Algumas marcas da vida centrada em nós mesmos. A vida, o enfoque sou eu. O orgulho de si mesmo, de suas realizações. A vida centrada no eu é autoconfiança, depende mais de si mesmo do que de Deus. A vida centrada no eu depende de si mesmo e depende de suas habilidades. Depende e confia no seu poder de fogo. A vida centrada no eu procura conformar-se com o padrão do mundo e seus caminhos. A vida centrada no eu vê as circunstâncias da vida em uma perspectiva humana. A vida centrada no eu é uma vida egoísta. Agora, a vida centrada em Deus é confiança em Deus, é dependência de Deus e de sua capacidade de provisão, é vida orientada para Deus e sua atuação, humildade perante Deus, negação do eu, busca em primeiro o reino de Deus e sua justiça, busca conhecer as perspectivas de Deus em todas as circunstâncias da vida. A vida centrada em Deus é uma vida santa. O servo precisa ter a vida centrada em Deus. Se a vida não for centrada em Deus, jamais será servo. Você vai querer ser celebridade, mas servo, jamais. O servo tem a vida centrada em Deus. Uma outra questão que eu quero tocar aqui é a motivação do servo. Qual deve ser a motivação do servo? A motivação do servo é a glória do seu Senhor. Não pode ser outra. O servo, quando a glória de Deus é o seu supremo prazer,
prazer. E sabe o que acontece quando o maior objetivo, a maior motivação para servir é a glória do nosso Senhor? Sabe o que acontece? Quando isso não deve ser a nossa maior motivação, é que nós não vamos precisar de atitudes hipócritas, por exemplo, porque o nosso desejo não é agradar os homens, o nosso desejo é a glória do nosso Deus. A Bíblia fala daqueles que queriam agradar os homens e não queriam em si a glória de Deus, e Jesus então vai falar sobre isso. Vocês estão se tornando pessoas hipócritas. Então, quem tenha, quando nossa maior motivação é a glória do Senhor, quando a maior motivação é a glória do nosso Mestre, nós teremos pessoas autênticas no exercício da nossa função de servo, a nossa missão de servo. A principal consequência da motivação é a autenticidade. Se eu quero a glória de Deus, eu vou ser uma pessoa autêntica. Eu não vou precisar tomando uma atitude tal para me mostrar para alguém, ou para ser tornado alguém, ou ser aprovado pela sociedade. Não, eu serei autêntico, porque o que eu quero, em primeiro lugar, é a glória do meu Mestre. A glória do meu Mestre. A última coisa que eu quero lembrar é que o servo coloca sempre sua vontade debaixo da vontade de Deus. Não tem vontade própria. Toda a sua vontade é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade do seu Senhor. Jesus foi o exemplo do Getsemane, quando ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse caso, mas, no entanto, seja feita a tua vontade, seja como tu queres. O servo, ele não tem vontade própria. O servo sempre está submisso, sempre à vontade de Deus. E às vezes acontece isso na igreja. A gente às vezes quer fazer alguma coisa, mas Deus quer que a gente faça outra. É quando eu sou servo, o que eu faço? Eu me submeto à vontade de Deus. Um dos grandes males do nosso tempo é que, em vez da igreja ser uma comunidade de servos, ela é uma comunidade cheia de gente com vontade própria. Cada um puxa para um lado. Mas o servo, segundo Paulo, grandes escritos de Paulo, o servo é aquele que não tem vontade própria. Não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Sejamos servos, sejamos uma comunidade de servos. Servo não tem vontade própria. Servo se submete à vontade do seu Senhor. Servo faz o que o Senhor manda. Todas as vezes que alguém quiser tirar alguma coisa para fazer, pergunta se é o Senhor que está mandando. E tem muita coisa que você pode estar fazendo que não é Deus que Deus mandou você fazer. O homem vinha com uma carroça. E ele teve, isso não é uma história, uma ilustração, teve um sonho que Deus chegou para ele e falou assim: olha, eu quero que você pegue essa carroça e você leve essas 3 pedras até lá no alto da montanha. E ele botou aquelas 3 pedras no alto da montanha e foi. Quando chegou mais à frente, 2 amigos dele: você vai para o alto da montanha? Você pode levar isso aqui para mim também? Colocou o peso na carroça. Ele foi. Quando eu dou mais lá na frente, um outro amigo: olha, eu queria, você pode levar esse peixe aqui de coisas para ir lá para a montanha, já que você vai para lá? Ele foi. Mas quando ele saiu só com aquilo que Deus tinha dado, só ele cantava, ele se alegrava, a carroça fluía bem, era leve, ele louvava a Deus. Mas de repente a carroça foi pesando, coisas que outras pessoas foram colocando, e ele, quando começou a subir aquela serra, ele já gemia de dor, ele reclamava, ele já não tinha mais alegria, ele estava cansado, e alguém chegou para ele, aí Deus aparece para ele e diz: escuta aqui, o que tem dentro dessa carroça aí que eu mandei você carregar? Agora tira aquilo que os outros mandaram, agora deixa só o que eu mandei você carregar. E ele foi, subiu, e voltou a fazer com alegria. O outro cuidado que o servo precisa ter é esse cuidado de fazer somente aquilo que o seu Senhor mandou. Ter esse cuidado.
Senhor, é o Senhor mesmo, está vindo das tuas mãos, vai ser para o bem da minha vida, vai ser para me abençoar, porque se começar a pesar a tua vida, se começar a pesar teu coração, se servir ao Senhor começar a ser um cansaço, um enfado, tem duas coisas erradas: ou você não está bem com Deus, ou você está pegando coisa que não foi Deus que mandou você fazer. Certo? Que Deus nos abençoe. Amém?